E dando continuidade à nossa série de psicologia analítica de Carl Gustav Jung, mais conhecido como Jung, hoje iremos falar sobre arquétipos e inconsciente coletivo. Eu sou Gláucia Pomiglio, bem-vindo de volta ao meu canal e eu desejo um ótimo conteúdo para você. Bom, no vídeo anterior a gente entendeu como que o Jung montou toda a estrutura psíquica. Então a gente conheceu brevemente o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, o ego, que é o self, que interage com a consciência, o self, né, as diferenças do self maiúsculo com o minúsculo, os arquétipos, os complexos, persona, sombra e individuação. Essa é a estrutura psíquica feita por Jung. E hoje nós vamos atuar aqui especificamente sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo. Bom, primeiramente, o que é importante a gente entender, né? O que é arquétipo? O que significa um arquétipo? Arquétipo vem do grego e arqué significa princípio ou principal. E tipos significa impressão. Então, arquétipos, arquétipos, principal, princípio, como mostra aqui, e impressão. Resumidamente, arquétipos seriam ideias primordiais. Jung, um pouquinho diferente de Freud, como comentamos no vídeo anterior também, e caso você não tenha assistido o vídeo anterior, eu vou deixar disponível aqui para você na descrição desse vídeo. O Freud, ele trabalha também com esse conceito de inconsciente. Só que o Jung, ele difere um pouquinho, como vimos, né, anteriormente, o Jung vai falar do inconsciente coletivo e do inconsciente pessoal. Então, essa ideia de arquétipos que o Jung está falando vai fazer parte do nosso inconsciente coletivo. Jung percebe esse movimento, né, de arquétipos conforme ele vai observando em seus atendimentos seus pacientes que apresentavam, né, tinham quadros de esquizofrenia. E como eu mencionei também anteriormente, Jung ele estuda outras abordagens, como por exemplo, para conseguir chegar nessa questão do arquétipo, né, que faz parte do inconsciente coletivo, Jung estudou bastante a mitologia que foi desenvolvida pelo Joseph Campbell. E o que Jung então consegue observar? Jung ele vai observando que a psique humana ela não é uma tábua, né, rasa, como foi dito até anteriormente pelo Locke, né? Na verdade, não é uma tábua rasa que a gente só vai construindo, né, preenchendo a nossa psique com as nossas experiências, através das nossas vivências. Jung vai perceber que a nossa psique ela já contém, né, uma ideia primordial, existe uma fonte primordial que afeta já diretamente a nossa psique e que isso futuramente, né, afeta em quê? Os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. E que isso lá na frente, o que acontece? Vai atuar, né, ajudar na construção da nossa personalidade. Então, o Jung percebe-se também, né, dentro desses estudos, né, ele vai mapear alguns arquétipos. E o que acontece? São diversos arquétipos. O self mesmo, ele também é um arquétipo. E estudando a mitologia de Joseph Campbell, né, por exemplo, tem 12 principais arquétipos que o Jung consegue mapear nesse trabalho também. São eles, por exemplo, o inocente, o explorador, o sábio, o herói, o fora da lei, o mago, aqui tem uma barrinha, o cara comum, o bobo da corte, o amante, o criador, o governante e o prestativo.
A gente eu vou deixar especificamente um vídeo só para falar de arquétipos, para a gente poder aprofundar um pouquinho nas características de cada um deles. Mas talvez só de ler aqui, de bater o olho, talvez você a priori até consiga já se identificar com alguns desses. Então Jung ele até deixa uma fala, né, uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte: o homem possui muitas coisas que nunca adquiriu, mas que herdou de seus antecedentes. E ele não nasce com uma tábua rasa, ele simplesmente nasce inconsciente, mas traz com ele sistemas organizados e prontos para funcionar de uma maneira especificamente humana, o que ele deve a milhões de anos de evolução. Então perceba que o Jung está falando que esse inconsciente coletivo, formado por essas ideias primordiais, que são os arquétipos, elas já vêm desde antes, ou seja, o homem, a psique humana, adquire essas ideias primordiais, o que é diferente daquele nosso inconsciente pessoal, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, como esses arquétipos influenciam a nossa persona, a gente vai ter um carinha que é o self, com S maiúsculo, ele vai ser responsável, né, por ordenar essas informações dos arquétipos, que são e que faz parte do inconsciente coletivo. Eu mencionei também que a gente vai deixar um vídeo específico para falar só desses, por exemplo, os 12 principais arquétipos. Por quê? Porque Jung percebe também que os arquétipos eles possuem seus lados positivos e negativos, ou seja, seus arquétipos de luz e sombra. E o centro regularizador, né, dos arquétipos e dos seus aspectos de luz e sombra vai ser este cara aqui, o self, que vai regularizar isso. Então, por exemplo, quando a gente fala, Jung mapeia também o arquétipo da grande mãe. Então, o que ele está querendo dizer, representar com esse arquétipo no inconsciente coletivo? Quando a gente fala mãe, né, esse arquétipo da grande mãe, o que ele remete para todos nós? Carinho, amor, aconchego. Então, é isso que o Jung quer trazer, né, com essa ideia de arquétipo no inconsciente coletivo. Né, uma ideia, né, um princípio, ideias primordiais que vão impactar na formação da nossa personalidade. Por isso que quando a gente fala mãe, é importante até destacar aqui, né, essa questão de ideias primordiais e não formas, né, porque a gente fala, apesar de a gente falar, por exemplo, a grande mãe, lembra que a gente tem aqui, ó, a impressão. Nós vamos remeter basicamente essas emoções e sentimentos que eu falei. Carinho, aconchego, proteção, mas lembrando, ó, nós temos os aspectos de luz e sombra. Então, esse é o conteúdo de hoje, tá? Arquétipos e inconsciente coletivo, ideias primordiais que já fazem parte da psique humana, ou seja, a nossa estrutura psíquica não contém somente informações como, por exemplo, imagens, símbolos, né, ideias ou padrões de comportamentos somente das nossas experiências. Nós contemos também formas, ideias, padrões, símbolos que vêm desse inconsciente coletivo, representado por esses arquétipos que nós herdamos de milhões e milhões de anos de evolução, tá certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço que você deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas também. A gente se vê no nosso próximo vídeo.